Ir para um processo de salvação, para uma oportunidade de um dia morar contigo. Eu estava ali sentado e é como se eu ouvisse a seguinte história. Como o nosso tempo é bastante curto, né? Eu acabei escrevendo para isso acabar sendo um pouco mais rápido. Olha só, preste atenção. Existia há muitos e muitos anos atrás um pastor que era dono de como se fosse uma fazenda. Ele vivia em uma região onde não tinha muitas terras férteis de qualidade. Então ele, com muito esforço, conseguiu comprar todas as terras férteis que existiam naquela região. Terras que realmente poderiam plantar e cultivar, porque no restante tudo era deserto. Ali ele construiu uma espécie de comunidade onde na sua fazenda havia a região onde se cuidava da parte de plantação, tinha onde se cuidava dos animais, tinha a região onde se cuidava da parte de frutas, verduras, tinha a região onde se fabricavam roupas. Enfim, ele conseguiu organizar a fazenda de tal forma que tudo que aquela comunidade precisava ali dentro tinha. Essa comunidade foi se fortalecendo, foi crescendo, até que um dia levantou-se dentro daquela comunidade um jovem que dizia que aquele pastor tinha ideias muito antiquadas, um pensamento muito atrasado e que ele tinha ideias melhores e mais modernas que fariam com que as pessoas fossem muito mais felizes do que eram ali naquela fazenda, da forma como era organizada. Devido ao grande alvoroço que isso acabou gerando e a diferença de pensamento entre o velho pastor e o jovem pastor, eles decidiram o seguinte: como não haviam outras terras férteis, então aquele pastor, o velho pastor, com muito bom coração, cedeu então àquele jovem e para todos aqueles que quisessem ir com ele o direito de utilizar estas terras durante o período de 70 anos. E então, ao longo desses 70 anos, eles poderiam utilizar e se organizar para que, findado esse tempo, eles saíssem dali e fossem para onde achassem melhor. E assim, ambas as comunidades, onde antes havia apenas uma, agora duas. Cada uma foi trabalhando da forma que achava melhor. O pastor velho seguiu com o seu trabalho da mesma forma, do mesmo jeito que ele sempre tinha feito, porque sempre deu certo desta forma. Todos tinham responsabilidades e compromissos, todos eram iguais, e suas vidas deviam seguir a um padrão pré-determinado, ou seja, haviam regras. Já o jovem começou com ideias muito mais modernas, muito mais divertidas, onde cada um tinha suas responsabilidades, porém poderia viver da forma que quisesse. Nem todos eram iguais, ou seja, você poderia alcançar um lugar de destaque naquela comunidade, um lugar de honra diante do povo, e com isso o seu trabalho passou a crescer muito mais, começou a atrair muito mais as pessoas que o velho pastor. As pessoas começaram a querer fazer parte do trabalho do jovem, e poucas estavam querendo continuar fazendo parte do trabalho do velho pastor. Os anos foram se passando e o trabalho daquele jovem, da forma como ele fazia, já ocupava a maior parte das terras daquele pastor. Mesmo ele tendo um prazo de 70 anos para sair, já que o velho pastor era de fato o dono de tudo. Aí fica a pergunta: se eu e você estivéssemos nessa fazenda, a quem nós iríamos olhar? O velho pastor que viu o seu trabalho, proporcionalmente falando, cada vez menor? Ou seguiríamos o jovem com ideias muito mais modernas, onde você é honrado diante de todos e vendo o seu trabalho
cada vez maior. Quem está certo? A quem você seguiria? A quem você escolheria? Ficaria com o velho pastor e as suas ideias, muitas vezes ditas como retrógradas, atrasadas? Ou seguiria o jovem pastor com ideias modernas, onde todos não precisavam ser iguais, cada um tinha o direito de alcançar lugares de destaque, de honra diante de todos, e assim atraindo milhares e milhares de olhares? A quem você seguiria? Para quem o teu coração se sentiria atraído a estar, a seguir? Eu digo que para as nossas mais difíceis decisões, e certamente essa não seria uma decisão fácil, até mesmo para essa, a Bíblia Sagrada é a nossa escolha, é o nosso guia. E eu quero chamar a atenção para um texto do apóstolo Paulo que está em 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 1. Pega uma água para mim, irmão. 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 1. Lá no bebedouro tem. Que assim nos diz, 2 Coríntios 12, 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Muito obrigado. De alguém assim me gloriarei eu, mas não de mim mesmo, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, continua dizendo o apóstolo Paulo no versículo 7, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando nós baseamos as nossas escolhas em Cristo, quando nós olhamos para o exemplo do apóstolo Paulo, eu não sei se alguma vez vocês já leram todos os textos deixados pelo apóstolo Paulo. Em todos eles você vai perceber que, mesmo ele sendo um homem que até a sua roupa curava, bastava você pegar uma peça de roupa dele, colocar sobre o doente era curado. Você nunca vai ver o apóstolo Paulo descrevendo um desses milagres. Os poucos que foram alguma coisa citada com relação a isso foi escrito no livro de Atos através de Lucas. Paulo ele nunca descreveu. Agora, eu vejo este homem que tinha tanto poder,
Não sei se no nosso tempo ainda será possível alguém chegar a um nível desse. Que uma simples peça de roupa que fosse dita é de Paulo. Coloca sobre o doente, ele vai ser curado. Tu não vê Paulo descrevendo esses milagres. Tu não vê Paulo se honrando com isso. Tu não vê Paulo dando um testemunho. Deus curou tal pessoa através desse lenço ou daquele pano. Tu não vê Paulo fazendo isso. Agora tu vê Paulo dizendo: eu tenho um testemunho para dar. E quero vos falar de um testemunho, não que Deus ouviu a minha oração, vos quero falar de um testemunho, que para mim é muito importante. Pois esse foi o único que Deus não ouviu. Por 3 vezes Paulo, ele orou ao Senhor por si. Muito forte o poder de Deus aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa foi uma mensagem que foi difícil até de escrever. Quando o apóstolo Paulo ele decide falar de um milagre, ele descreve o único que não foi atendido. E foi para consigo. O apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores e mensageiros de todo o Novo Testamento. Não houve homem como ele, e não acredito que um dia haverá. Não acredito que qualquer homem que venha a existir, muito menos no nosso tempo. Muito menos no nosso tempo. Não chega a chegar no nível que o apóstolo Paulo conseguiu. O apóstolo Paulo conseguiu viver momentos e experimentar sensações que muitos de vocês sequer sabem que isso é possível. Sequer sabem que isso existe. E isso era algo peculiar, diário, fazia parte dele, como é para você tomar uma água ou um café. E ele vem e descreve o único milagre que não foi atendido, e isso foi tão especial para ele, isso foi tão importante, que foi o único que ele escreveu. Foi o que ele transcreveu. Eu pedi uma cura. O apóstolo Paulo tinha um problema nos olhos, como nos disse o anjo, e ele tinha fortíssimas dores de cabeça por causa disso. Por diversas ele pediu que Deus o curasse. E Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. Eu ensino os meus obreiros que, mesmo que um dia Deus faça um enorme milagre através de você, aprenda com Paulo, não foi você. Assim como Paulo não fazia milagre nenhum. Quem faz é Deus. Nós nos preparamos apenas para ser como um fio de luz. Nós não criamos essa energia. Nós não criamos a luz. Nós só conduzimos a eletricidade. Só conduzimos o poder de Deus até o seu destino. Nada além disso. Nos preparamos para isso. Assim como um fio, quanto mais grosso ele for, maior é a sua capacidade de transmissão, assim seremos nós. Quanto mais preparados nós estivermos, mais o poder de Deus vai conseguir agir através de mim e através de você. Quem faz é Deus. E o apóstolo Paulo é uma verdadeira testemunha de que eu posso levar cura e milagre à vida de dezenas, milhares de pessoas, e posso ter grandes problemas na minha vida, até mesmo enfermidades e doenças. Porém, isso não me impede de ser um grande servo diante de Deus. Quando me perguntarem, mas se Deus realmente está contigo, por que a tua vida está desse jeito? Eu respondo, porque a graça de Deus me basta. O
O apóstolo Paulo foi um homem extremamente inteligente, ele conseguiu perceber desde muito cedo, elogios não iam tornar ele um servo melhor. Críticas, sim. Toda vez que nós somos criticados, nós estamos ganhando uma oportunidade de ser melhor nessa ou naquela área. E o apóstolo Paulo se aperfeiçoou nisso. Ele disse que nós não deveríamos ser voláteis, sensíveis demais a críticas de palavras, mas também não deveríamos ficar surdos a elas. Porque assim como uma crítica pode vir para te diminuir, te arruinar, te botar para baixo, ela pode vir para te colocar para cima e te tornar uma pessoa melhor. Por isso, ouça tudo e guarda só o que é bom. E ele diz que a maior oportunidade que um ser humano ele pode ter na vida é quando ele é criticado, é quando ele é ofendido, é quando ele é diminuído. A maior oportunidade que tu tem na vida é quando as pessoas querem te botar para baixo, pois isso te impulsiona para cima. E ele no final desse texto ele diz: eu vou me engrandecer sim, eu vou me alegrar sim, por cada dificuldade que eu passo, por cada luta que eu enfrento, por cada perseguição que eu tenho que passar. Pois cada uma delas está me ensinando a ser um obreiro mais preparado. Cada uma delas está me ensinando a ser alguém melhor, que vai ter capacidade para transmitir muito mais o poder de Deus do que em outros momentos. Pois quando eu estou fraco, quando eu estou cheio de problemas, eu não estou cheio de problemas. Eu estou cheio de oportunidades de me tornar um obreiro melhor. E não querendo me estender, Satanás, quando começou o seu ministério, ou melhor dizendo, Lúcifer, quando começou o seu ministério, tinha com ele 1/3 de toda a vida, enquanto Jesus Cristo, junto com Deus, tinha 2/3 de toda a vida com ele. Se olharmos para a terra hoje, quase 6.000 anos depois, será que Deus ainda tem 2/3 de todos os seres humanos o adorando verdadeiramente? Será que Lúcifer ainda tem apenas só 1/3 de todos os seres humanos o servindo e o adorando? Quem está certo? Quem está errado? A quem você serviria ou a quem você serve? Aquele cujo trabalho cresce num ritmo assustadoramente maior? Não precisamos ser mágicos para perceber que proporcionalmente muito mais seres humanos servem a Lúcifer e não a Jesus. Os seguidores de Jesus estão em números cada vez menor. Estão quase se tornando peças raras em um jogo que está se aproximando do final. As escolhas estão sendo feitas, nós estamos fazendo as nossas escolhas, escolhendo servir quem cresce e prospera muito mais, quem oferece uma vida muito mais divertida, ou escolhendo quem oferece um trabalho que está crescendo muito menos, um trabalho que exige muito esforço, muita dedicação, realmente dá muito trabalho. Não foi em vão que Jesus Cristo disse no livro de Lucas, no capítulo 18 e no versículo 8, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lembre-se que a única forma de agradar a Deus é através da fé. Hebreus 11:6. Se no momento da volta de Cristo existe a possibilidade de não achar fé na terra, significa dizer o mesmo que no momento da volta de Cristo existe a possibilidade de que ninguém mais agrada a Deus na terra. Perceba o tamanho da preocupação quando ele mesmo disse em Mateus 24:22, e se aqueles dias
não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aquele dia. O ministério daquele jovem pastor, Lúcifer, está crescendo de tal forma e com tal rapidez, conquistando a tantas pessoas que, se o tempo não fosse abreviado, o velho pastor ficaria sozinho em sua fazenda. As pessoas estão se iludindo-se pela aparência de uma vida muito melhor, de uma forma de expressar a sua fé muito melhor, mas estão se esquecendo que o dono de toda essa terra é apenas um. E o tempo para a saída dela está terminando. E quando este tempo findar, para onde eles irão? O deserto, onde nada cresce, nada produz, será o seu destino. Vale a pena trocar uma vida inteira de uma fazenda com regras, com limitações, mas que em tudo do que precisamos temos, por um tempo de alegria, liberdade, para depois uma eternidade no deserto? Pense nisso. A escolha é minha, a escolha é sua. Nós escolhemos, nós pensamos, nós decidimos. E Deus, esse velho pastor, e o jovem pastor Lúcifer apenas respeitam as nossas escolhas. Nós fizemos escolhas. Nós decidimos e ambos apenas aguardam as tuas escolhas, as tuas posturas, as tuas decisões e respeitam. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é grande. Quando o jovem Lúcifer se levantou no céu com uma proposta muito melhor, para quem a ouvisse e enxergasse, 1/3 de todos os anjos concordaram com ele. Deus tinha poder para destruir com tudo a hora que quisesse. Quem somos nós para dizer a Deus, tu não pode fazer isso? Quem somos nós? Mesmo assim, ele concordou em ceder por um tempo para Lúcifer, os seus acompanhantes e todos que o quisessem seguir. Deu um tempo sobre essa terra para que eles vivessem da forma que quisessem. Mas deu um tempo. A partir daí, todos vocês terão que sair. E o deserto, ou melhor dizendo, o inferno, é o vosso destino. Ninguém disse que essa luta ela seria de igual para igual. Nunca houve a possibilidade de Lúcifer ser mais forte do que Deus. Ele não tem escolha. Ele faz o que o velho pastor ordena, respeita as limitações que ele colocou, e ponto final. E vai sair da terra a hora que o velho pastor disser. Não estamos querendo briga de igual para igual. Nunca houve essa possibilidade. Deus é supremo e sempre será. Agora, eu e você podemos nos encantar com o jovem Lúcifer, como muitas e muitas gerações já se encantaram, como muitas e muitas igrejas do nosso país estão se encantando com as suas propostas. João, Romanos e outros tantos livros, com muita força e muita fé, cada um deles, cada um dos seus escritores, João, Paulo, transcreveram o quanto, por exemplo, o homossexualismo era destrutivo e desrespeitava as regras desse velho pastor. O jovem pastor pensa diferente. Ele diz, isso é um pouco de exagero.
não só podemos viver isso, como podemos abrir a nossa própria igreja. E vamos viver uma nova fé. O velho pastor respeita. Ele deu um tempo. Antigamente se expulsavam demônios e o próprio Senhor Jesus fez isso diversas vezes. As pessoas caíam no chão endemoniadas. Teve um caso de um jovem que não caía apenas no chão, ele caía na água, ele caía no fogo, em outras formas. Quando trouxeram para Jesus, Jesus expulsou e libertou aquela vida. O jovem pastor, ele disse, isso é um pouco de exagero. Não precisa tanto. Vamos abrir uma nova igreja e vamos dizer que isso é o poder de Deus, para que as pessoas não se sintam humilhadas. Pronto, na igreja do jovem pastor, ninguém mais é humilhado por cair. Todos estão cheios do Espírito Santo. Se você for analisar a fundo, o jovem pastor, ele trabalha com muita sabedoria a emoção humana e consegue transformar grandes pecados e conseguem fazer as pessoas enxergar isso como aquilo que o jovem pastor está fazendo é mais humano, é mais justo, é mais correto. Ninguém mais é humilhado por cair no chão. Todos são valorizados. Aqueles que antes eram humilhados por rolarem endemoniados, agora são exaltados como grandes servos de Deus. É isso que o jovem pastor propõe. Mas a que preço? A que preço? E como nós, seres humanos habituados a viver de momento, habituado a viver de situações, vamos lutar contra algo que só se mostra a médio e longo prazo. Hoje é tempo de salvação, disse o apóstolo Paulo. Hoje é tempo de nós percebermos as armadilhas que o jovem pastor criou. E sua igreja dispara em quantidade nunca vista em outros tempos, em outras épocas. Porque esse jovem pastor, ele só visa a quantidade. Deus, o velho pastor, nunca deu bola para a quantidade. Não sei se vocês conhecem um texto que diz sobre as 100 ovelhas. Deixou 99 no aprisco e foi buscar uma. Certa vez eu estava lendo esse texto e me veio a seguinte inspiração. Deus tinha no céu 99 anjos melhores que o Leandro. Mas ele não quis usar os 99 melhores que ele tem. Ele quis o Leandro. Ele tem no céu 99 anjos melhores que você. Mas ele não quer os 99. Ele quer você. É isso que o jovem pastor nunca compreendeu e nunca vai entender. Que o verdadeiro amor, ele não se constrói apenas com palavras que apoiam erros. O verdadeiro amor se constrói com regras que produzem resultados a longo prazo. E esse velho pastor, ele continua com o mesmo objetivo. Ele não quer quantidade no céu, isso ele já tem. E eu acredito que no céu exista pelo menos 99 vezes mais anjos do que todos os seres humanos que um dia nascerão sobre a face da terra. Nós somos apenas 1%. Mas esse 1% fez com que Jesus Cristo saísse do seu trono, morresse na cruz, para dar a oportunidade a esse 1% se salvar. E quando ele estava fazendo isso,
ele já sabia do tempo que o seu pai havia determinado. E ele mesmo disse: vou morrer, é necessário que o Filho do Homem padeça e morra numa cruz. Porém, existe a possibilidade que quando novamente o Filho do Homem voltar, não exista mais nem sequer um ser humano na terra que ainda querem servir a esse velho pastor. Você quer servir ele? Quer amá-lo com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas aflições, com as suas dificuldades? O apóstolo Paulo, obrigado, Senhor. Grande Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo sempre foi muito bom em trabalhar a si mesmo. Foi um excelente pregador e um dia espero ouvir algumas mensagens suas. Quando queriam lhe apontar, mas se tu é tão usado por Deus, por que a tua vida está desse jeito? Um cara que falava múltiplas línguas, um conhecimento enorme, fazendo cesto para viver. E aí ele responde: nada me separa do amor de Deus. Romanos capítulo 8. Nada me separa do amor de Deus. Nem a luta, nem a dificuldade, nem a pobreza, nem a doença, nem o presente, nem o porvir. Nada me separa do amor de Deus, que é expressado através de Cristo Jesus. Que nós possamos conseguir isso. Conseguir o que o apóstolo Paulo conseguiu: se desligar do eu da terra. Lutar para se diminuir cada vez mais. Como ele disse, que diminua eu, é que Cristo cresça em mim. Tu nunca vai achar um texto sequer mostrando o apóstolo Paulo fazendo referência a um elogio sobre si mesmo. Agora você vai encontrar texto onde ele diz: eu sou como um filho abortivo. De todos aqueles que já bateram na cara de Jesus, eu fui o que mais bati. De todos os pecadores, eu sou o maior deles. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E concluímos dizendo, e quero concluir essa mensagem com também uma linda frase sua. Não é difícil ver que eu sou muito fã do cara. E ele conclui dizendo: as lutas e dificuldades que hoje estamos enfrentando não poderão se comparar com as bênçãos e vitórias que virão sobre nós. 2000 anos passaram. O apóstolo Paulo não deve ter vivido mais do que 60 anos, acredito eu. O que são 60 anos de planeta Terra para 2000 anos de céu? As bênçãos e vitórias que virão sobre nós não poderão se comparar com todas as dificuldades que enfrentamos nessa terra. Ponha Deus em primeiro lugar na tua vida. Quando a tua vida estiver lá no chão, tudo está dando errado, te perguntarem, mas o que adianta servir a Cristo para continuar assim? Eu digo: a sua graça me basta. Eu não vim na terra para acumular coisas, eu não vim na terra para constituir família. Aquilo que Deus me deu,
pelo tempo que Ele achar que eu devo ter, e assim tá bom. Seja feita a sua vontade hoje e sempre. Agora, que o dia que daqui partir, possa ter feito muita coisa boa para Deus. Nossa vida não precisa ser exemplo para ninguém. A nossa fé, sim. Pois em Hebreus, ele diz: estai atento aos vossos pastores, ao qual a vossa fé imitai. Que Deus ilumine, que Deus abençoe a todos.